E já tá todo mundo aqui. Boa tarde pra vocês, boa tarde. A primeira pergunta que eu faço já, Davi Almeida, do Avante, e Renato Júnior. Por que vocês escolheram um ao outro? Davi Almeida, 16 minutos, 15 minutos, perdão, ó, 15 minutos corridos aqui, tá? 15 minutos já começa a contar agora. E 1 minuto para consideração final, Davi Almeida, boa tarde. Boa noite, né? Boa noite. Pela capacidade, pela competência, por conhecer a máquina pública, o Renato se destacou numa secretaria que era praticamente invisível, que era a Secretaria de Mercados e Feiras. E ele foi o destaque nacional e internacional com aquela feira flutuante em plena pandemia e em plena enchente. Se destacou, foi para a infraestrutura, organizou, melhorou a infraestrutura da cidade de Manaus, o secretário de obras que mais asfaltou ruas na história da cidade de Manaus, e eu tenho certeza que vai dar certo agora como vice-prefeito. Foi exitoso como secretário de Feiras e Mercados, como secretário de obras, de infraestrutura, e vai ser um bom vice-prefeito. Renato? Ouvindo isso do prefeito Davi, só motiva e reitera a minha fala com relação a isso. Primeiro, boa noite a todos. Agradecer o prefeito Davi pelo convite de poder ser candidato a vice na chapa com ele, que é um homem trabalhador. A minha função como vice-prefeito será, sem nenhuma dúvida, ajudá-lo a ajudar as pessoas. Estar ali assessorando ele em tudo que precisar e continuar fazendo o que ele mais gosta de fazer, indo para a rua e ajudar a servir Manaus. Tá respondido. Davi Almeida, muito temos ouvido aí muitas críticas relacionadas aos elevados gastos com tintas durante a sua gestão. Como é que o senhor justifica esses investimentos e de que forma eles impactaram aqui na cidade de Manaus? Isso demonstra exatamente a qualidade do serviço que nós fazemos à frente da prefeitura. Nós temos bom desempenho em saúde, em educação, em infraestrutura, em mercados e feiras, em transporte. O que sobra para a oposição? Tentar confundir a cabeça do eleitor do manauara com mentiras. Vamos lá. Brunoso, quem constrói o Parque Gigante da Floresta vai gastar com tinta. Quem recupera 3.500 ruas, recapeia, ele vai precisar fazer a pintura, no caso ali horizontal, que é a sinalização. Quem reforma, constrói e amplia 361 escolas e creches vai usar com tinta, vai gastar com tinta. Quem reforma, constrói e amplia 122 unidades básicas de saúde vai gastar com tinta. Quem reforma 34 feiras e mercados é óbvio que vai gastar com tinta. Quem já reformou 400 casas e vai reformar mais 4.000 também vai gastar com tinta. Quem, por exemplo, reforma 22 estruturas de CRAS e CRES, vai gastar com tinta. Quem já reformou mais de 38 complexos esportivos, vai gastar com tinta. Quem já reformou mais de 75 praças, vai gastar com tinta. Então, essa tinta que eles falam daquelas calçadas, não é a tinta que nós usamos nessas obras. É exatamente tinta que nós conseguimos com medidas compensatórias que não oneraram quase nada os cofres da prefeitura. Aquele que nós pintamos as praças, que pintamos as calçadas. Então, eles tentam colocar na cabeça das pessoas essa coisa errada, e eu quero dizer para ti que se faz necessário em função dos grandes investimentos que fizemos. A gente continua aqui, Davi Almeida, candidato à reeleição aqui na cidade de Manaus. Vou agora para o candidato a vice-prefeito. Muitos telespectadores falam sobre o transporte público aqui na cidade de Manaus. Reclamam sobre a espera, sobre as condições dos ônibus. O que o senhor tem a dizer a eles? Na verdade, a revolução que já foi feita no transporte público, a mudança apenas começou. O prefeito Davi, ele colocou em circulação mais de 40% de ônibus novos com ar-condicionados e com câmeras na cidade de Manaus. Isso já é, sem sombra de dúvidas, um marco na história de Manaus. E isso ele o fez porque ele já, além de ter nascido no morro, andou de ônibus, sentiu a catraca na barriga, já andou de ônibus, já andou de 010. 010, para quem não sabe, sai do morro, passa pelo Ceasa, vai para Alvorada, roda Manaus inteira, ao norte-sul. Vai na Ponta Negra. Vai na Ponta Negra, vai por todo canto. É bem típico de quem é do morro. Então ele é o prefeito que já fez as mudanças e agora começará uma transformação. E é por isso que nós estamos aqui. O prefeito Davi não está, ele não se contenta
com pouco para Manaus. E olha que 40% de ônibus novos com ar-condicionados e câmeras, não podemos dizer que é pouco, é muito. Mas ele só vai sossegar quando tiver 100% da frota de ônibus novos, com ar-condicionado, e sem nenhuma dúvida isso vai melhorar e impactar em muito na vida das pessoas que todos os dias dependem do transporte coletivo. Agora é minha vez de cumprimentar o prefeito Davi, o candidato Renato, e a pergunta vai para o senhor, candidato. Vamos inverter as ordens. A gente sabe que um vice pode ajudar, como pode atrapalhar. O senhor falou da escolha, o prefeito lhe escolheu para essa função, para essa missão. E na condição de vice, o senhor voltará numa eventual secretaria, se já existe esse planejamento, ou o senhor vai fazer um papel muito parecido com o que faz hoje o Marcos Rota, sendo um articulador político, sendo aquele vice mais moderador dentro da possível gestão do prefeito de Manaus, caso seja reeleito? Questões como essas de escolhas políticas para ocupar cargos em secretaria, sem nenhuma sombra de dúvidas, fica a cargo do prefeito Davi, tomando as decisões que tem tomado. Em colocar pessoas estratégicas em cada pasta. Por exemplo, ele me convidou para ser secretário de feiras e mercados e lá eu pude desenvolver meu trabalho. Na Secretaria de Obras, a mesma coisa. E ele colocou e elencou, por exemplo, a secretária Chádia na saúde e deixou a Secretaria de Saúde em primeiro lugar na assistência básica, na atenção à família no Brasil. Então é um ranking nacional. Então assim, isso, com relação a isso, a gente é muito tranquilo, eu e ele, a decisão é dele, mas a minha função é ajudá-lo não somente na gestão da Prefeitura de Manaus, junto com todos os secretariados, como também na articulação política quando necessário. Prefeito, o senhor tem demonstrado acompanhar de perto o que acontece na Câmara Municipal. A gente lembra que eu até havia lhe perguntado sobre as dificuldades que o senhor já tem enfrentado. E numa nova composição para o próximo ano sendo reeleito, como é que o senhor pretende lidar com essa composição, principalmente para que a Câmara Municipal possa estar em sintonia com a sua agenda política? A minha oposição na Câmara Municipal, ela é comandada pelo próprio governador Wilson Lima. Todos os meus opositores são dos partidos do governador Wilson Lima. Então, eu acredito que nós vamos vencer a eleição, vamos formar uma base para dar sustentação à nossa candidatura e vamos derrotar todos aqueles que são contra a cidade de Manaus. Agora, minha vez, olha só, a gente sabe, né, que a segurança pública ela é uma responsabilidade prioritária do governo estadual, mas essa é uma das maiores preocupações dos manauaras, né, Davi? E a prefeitura pode sim contribuir, né, para a prevenção da violência e para a melhoria da segurança urbana. O que o senhor tem como planejamento? Artigo 144 da Constituição. A responsabilidade, o dever da segurança pública é do governo do Estado. O governo do Estado deixou Manaus se tornar a terceira cidade mais perigosa do Brasil e a 27ª do mundo. Essa responsabilidade é do governador. Só que a prefeitura pode fazer a sua parte. Nós, quando eu cheguei na prefeitura, Brunoso, nós tínhamos 2 carros velhos como viaturas. Hoje, nós temos 101 veículos, entre motos, quadriciclos, carros pequenos, carros grandes, viaturas grandes. Então, nós temos 101. Eu já comprei 400 armas, Glock, pistolas, as mais modernas que tem, para a Guarda Municipal. Nós já armamos a Guarda Municipal, equipamos a Guarda Municipal e treinamos a Guarda Municipal. E agora nós estamos com um concurso público que está na fase final de curso de formação, para eu colocar até agora, o final do ano, até dezembro, mais 230 guardas municipais para reforçar a segurança pública na cidade de Manaus. Fora isso, eu tenho um cadastro reserva entre 120 e 150, que eu chamo já no ano que vem, para posteriormente fazer mais um concurso de 500 guardas, e assim nós temos um grande efetivo de até 1.000 homens, um pouco mais de 1.000 homens, para a gente dar nossa contribuição também para a segurança pública. Prefeito, tem uma pergunta para o senhor que eu acho que é importante para o nosso telespectador. A gente ouve muitos adversários falarem sobre currículo, ou porque são administradores privados, ou porque têm experiência com gestão pública. A gente vê os adversários sempre se referindo à questão da gestão. Qual é o legado que o senhor pode falar para o telespectador no eventual segundo mandato por aquilo que a prefeitura na sua gestão já fez? Olha, a nossa prefeitura, nós já assumimos no pior momento da história mundial da crise sanitária da Covid-19. Nós tínhamos uma das piores saúde básica do Brasil, dita pelo Ministério da Saúde. Só 47%, menos da metade da população,
tinha acesso à saúde básica. Hoje, nós já chegamos a 90%. E ao final desse ano, quando eu entregar mais 25 unidades que estão em construção e reforma, eu chego aí à atenção plena. Então, eu saí de menos da metade para quase 100%. Melhorei os serviços da atenção primária. Quem fala isso é o Ministério da Saúde, o programa Previne Brasil. Nós temos os melhores atendimentos dentro das capitais. A educação, eu estou no melhor momento da educação. Essa cidade é a quinta melhor cidade do Brasil em educação básica. Eu sou o prefeito que em 4 anos não deixou acontecer uma greve do transporte coletivo. Não teve greve dos servidores públicos. Eu sou o prefeito que mais asfaltou ruas na história da cidade de Manaus. Implementamos o passe livre estudantil, o prato do povo, construímos os gigantes da floresta, construímos o Mirante Lúcio Almeida, o Pier Manaus 355. Nós estamos transformando a cidade de Manaus. Nós estamos com o maior programa de habitação da história do município. Nós estamos também com o maior programa de regularização fundiária da história do município. Mais de 400 novos ônibus com ar-condicionado no transporte coletivo. Por tudo isso que eu sou candidato a prefeito novamente, porque Manaus não pode cair na mão de inexperientes ou pessoas curiosas que não têm uma experiência necessária para conduzir uma cidade como a cidade de Manaus. Vou fazer 2 perguntas aqui. Como é que vocês pretendem lidar com a nova composição de vereadores, né, considerando o cenário pós-eleição? E para você também aqui, prefeito, né, candidato a prefeito também, o senhor tem preferência, né, de com quem vai disputar, já que o segundo turno já apontam pesquisas aí? Por favor. Com relação à relação com a Câmara Municipal de Manaus, não faltará esforços do Executivo para com o Legislativo. É claro que para atender o que serve o vereador, para fiscalizar a Prefeitura, para ouvir o clamor da população e trazer para o Executivo Municipal. E o Executivo Municipal é atender os anseios dos vereadores e tornar essas solicitações em ações práticas que possam realmente mudar a vida das pessoas. Exemplo disso é que muitas e muitas solicitações dos vereadores nos últimos 3 anos e meio chegaram até o Executivo Municipal, por exemplo, como recapeamento de ruas que tem vereadores que estão no segundo e até no terceiro mandato, tem solicitações das mesmas ruas, não foram atendidas, mas que na gestão do prefeito Davi foi atendida, e isso é prova que falta muito asfalto ainda para asfaltar muitas ruas, mas muito já foi feito e isso é reconhecido pela população de Manaus. Qual é? Com quem o senhor deseja aí? Não tem preferência não. Tem Alberto Neto, que está apontando pesquisa, quem mais, Edson? Tem o Amon, Roberto Neto, Roberto Cidade. Roberto Cidade. Não tem nenhum ali, tipo, eu quero ir com esse. Não escolho. Eu quero, por exemplo, chegar no segundo turno e perguntar o que eles fizeram com as emendas parlamentares deles. Eles 4 juntos, eles tiveram, e coloca mais o Will, que dá 796 milhões de reais. Manaus passou pela pandemia, pela enchente e seca. Eles não mandaram recurso para eu comprar uma cesta básica para a população. Na Covid não mandaram recurso para comprar uma caixa de máscara. E na seca não mandaram dinheiro para eu comprar uma garrafa de água. Então, qualquer um deles, eu vou cobrar a atuação deles e saber para onde eles enviaram tanto dinheiro, 796 milhões de reais. E Manaus não chegou. Davidson, uma última pergunta curta, tanto para o prefeito quanto para o Renato. Wilson Lima, a gente sabe que existe relação pessoal e a relação política. Hoje a relação política ela está estremecida e rompida. Reeleito prefeito de Manaus, como é que vocês pretendem estreitar essa relação, se é que ela é possível numa nova gestão? A relação pessoal é a melhor possível. Agora existe a relação institucional. Ele falhou com Manaus, está falhando com Manaus, está devendo Manaus e eu estou cobrando ele. Assim que ele pagar Manaus, restituir o compromisso que ele fez com Manaus, é possível uma conversa para uma possível parceria futura. Mas por Manaus. Secretário, acho que além dessa pergunta existe já uma articulação da chapa no segundo turno para conversar com os outros candidatos que eventualmente não estarão na disputa? Na verdade, isso fica... Quando acaba o primeiro turno, você já sabe quem está no segundo turno e quem não está no segundo turno. E aí começa, é claro, as tratativas dentro daquilo que nós entregaremos de propostas para as pessoas que não estarão no segundo turno. Os candidatos que não estarão no segundo turno apresentarão para a nossa chapa aquilo que eles têm de ideias para Manaus. E se nós vermos que a ideia deles e as propostas deles são realmente boas para Manaus e ideia para a gente acatar e colocar aqui no plano de governo, a gente segue nas tratativas. Completando aqui a resposta dele, o Amon tem até umas boas
propostas no meio ambiente. O Alberto tem algumas boas propostas na segurança pública. Já as propostas do Roberto Cidade é pura demagogia. Então, eu acredito que a população tem visto isso. Tá certo, então a gente vai agora para 1 minuto de considerações finais aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Eu espero que vocês continuem fazendo uma excelente campanha. E agora, considerações do candidato a prefeito de Manaus, Davi Almeida. Eu sou o Davi, aqui eu estou com o Renato, nós somos candidato a prefeito e vice da cidade de Manaus, para que a gente possa continuar o trabalho que iniciamos, que tem mudado a história da nossa cidade. Vivemos um bom momento na saúde básica, melhoramos a educação da cidade de Manaus, o transporte público coletivo, implementamos o passe livre estudantil, implementamos o Prato do Povo, fizemos os Gigantes da Floresta, o Mirante Lúcio Almeida, fizemos o Pier Manaus 355, nós temos o maior programa habitacional da história do município, o maior programa de recuperação de mercados e feiras da história da cidade de Manaus. Eu sou o prefeito que mais asfaltou ruas, colocamos mais de 400 ônibus novos no transporte coletivo, ônibus novos e seminovos. Em 4 anos não tivemos uma greve do transporte coletivo, muito menos greve dos servidores públicos. Por tudo isso, para que esse trabalho possa continuar, para que nós possamos ampliar os serviços daqui dentro da cidade de Manaus, é que nós somos candidatos e por isso eu peço seu voto e seu apoio dia 6 de outubro, Davi 70. Muito obrigado, Davi Almeida, junto com o vice, que inclusive vai lá para a Rádio Norte FM, Renato Júnior com Paulinho Nobre. Acompanhe. Já para o intervalo, e essa dupla.